Residência médica. Para aperfeiçoar a formação do médico? Você tem uma ótima convivência com os chefes, você consegue fazer trabalho científico, você tem esse acesso. Vivenciar o atendimento de emergência e nas diversas especialidades? Inclusive, nós temos uma boa abertura com o nosso chefe, né, o coordenador da residência. Proporcionar aos novos médicos a oportunidade de atuar sob uma supervisão? A gente tem sofrido alguns problemas com alguns preceptores, com assédio moral, e que a gente está tentando realmente, sim, tentando trazer o residente para denunciar essa situação tão desagradável mesmo, diante da formação dele. Em meio a boas experiências, a residência médica tem acumulado histórias tristes. As denúncias relacionadas a excesso de carga horária, más condições de trabalho, deficiência de preceptoria e assédio moral. Para discutir todas essas questões, a Ameresp reservou parte do seu congresso anual, realizado no Sindicato dos Médicos nos dias 21 e 22 de setembro de 2012. Embora tenha algum viés de gênero, muitas vezes, em muitos casos, o assédio moral é feito indiscriminadamente para homens e mulheres. Todas essas situações de assédio acabam sendo muito veladas e a situação fica meio que um pacto. Eu faço de conta que eu não vejo e os outros continuam exercendo essa pressão, opressão. Segundo a professora Ieda, em alguns casos, as arbitrariedades são tantas que documentos dos processos são ocultados. Negar às residentes o acesso a documentos públicos, como notificações por escrito das punições, expondo o motivo, e as atas das reuniões das coremes em que foram julgadas. Nos relatos dos casos de assédio, o sentimento de que é preciso mudar. Eu vi indiscriminadamente, algumas vezes, um assédio, e assédio contra homens. E o assédio que acabou levando mais de uma vez em homens a negativa de passar da residência e entrar na pós-graduação, que seria o sonho de muitos. Para João Paulo Chechinel Souza, diretor do CIMESP, a violência é inaceitável e precisa acabar. Paulo Freire já colocava há mais de 40, 50 anos que é do oprimido que vira opressor. Então, é assim, o cara que até o dia 31 de janeiro do ano, ele é o R1. No dia 1º de fevereiro, ele passa a ser R2 e ele passa a oprimir o cara que está entrando naquele mesmo instante. Ele passa a ser, muitas vezes, pior do que o próprio assistente, o próprio médico preceptor, em relação às condutas ali tomadas, em relação ao assédio moral, esse assédio mais contundente, vamos dizer assim, com palavrões e tal, porque geralmente a presença feminina acaba inibindo um pouco esse tipo de manifestação, embora não impeça, mas inibe. Cirurgia geral, isso é comum, mas não é tão comum, por exemplo, quanto neurocirurgia. Neurocirurgia é o ápice desse esquema de opressão constante. Até porque o indivíduo fica 5 anos fazendo o mesmo programa de residência. Quer dizer, o R5 ele oprime o R4, que oprime o R3, que oprime o R2, que oprime o R1. Então, se o R1 não faz qualquer coisa, ele passa por pelo menos mais 4 punidores acima dele. A residência precisa voltar a ser um diferencial técnico na formação dos médicos. A Ameresp, ela tem uma luta intransigente pela qualidade da residência médica, que, além de ser um diferencial técnico na formação do médico, também é um diferencial ético, né? Tem um estudo recente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, que aponta que boa parte das denúncias contra médicos são contra médicos que não fizeram residência. Então é importante colocar que é um diferencial técnico que qualifica a assistência, mas que qualifica também eticamente o profissional. É um espaço de treinamento em serviço, em que a gente tem a oportunidade de experimentar com o apoio de colegas mais experientes, nossos preceptores, e que, quando bem desenvolvida, é com certeza o padrão ouro da formação médica, o período da formação do médico em que ele mais se desenvolve. Mas é uma das poucas categorias profissionais que a gente observa que o cidadão ele paga para trabalhar e acha bonito isso. Mas ele sabe que dali a algum tempo,
ele vai conseguir fazer a cirurgia que ele gostaria no local que ele quer. Por quê? Porque ele vai ter o certificado da especialidade X para poder exercer aquela atividade no local tal. Eu estou me formando, vou sair um bom profissional e não preciso estar submetido a essa lógica de moedor de carne, de exploração, de destruição da personalidade para construir esse médico formatadozinho que supostamente o melhor programa é aquele que explora mais o residente. Um residente de primeiro ano não precisa acreditar que é uma fase da sua vida, que esse primeiro ano vai passar e que no segundo ano ele vai poder explorar o outro. Essa lógica não é a melhor lógica de aprendizado. Pode se aprender pela dor, mas pode também se aprender pelo amor, né?